Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan, estamos no laboratório para fazer mais uma rodada de aulas práticas e nós estamos começando hoje uma série sobre os equipamentos básicos de laboratório. Para você que está iniciando ou tem dúvidas ou quer melhorar, aperfeiçoar seu conhecimento sobre a utilização correta dos laboratórios de Biologia Molecular, o vídeo de hoje, essa série que nós estamos começando agora é para você. E para começar, nós vamos falar da centrífuga, na verdade da microcentrífuga, que é muito utilizada no laboratório e em vários momentos, diferentes protocolos para diferentes coisas que a gente faz. Então, a aula de hoje é sobre isso. Eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, você deixa um comentário aí para mim, me fala o que você está achando desses vídeos práticos, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nada e a gente alcançar mais pessoas. A gente se vê já já. Como é que nós vamos fazer nessa aula aqui? A gente vai começar com a parte teórica, por incrível que pareça, mesmo utilizando equipamentos básicos de laboratório, tem teoria por trás. É importante que vocês entendam do porquê de se utilizar esse equipamento e por que ele funciona, por que ele é importante, o que acontece ali na sua reação dentro do seu tubo quando a amostra está sendo centrifugada aqui. Além disso, eu vou falar de uma coisa que sempre causa dúvida, né? O que é RCF, o que é G, RPM, como converter de um para o outro. Nós vamos falar sobre isso agora na aula prática, na aula teórica. Na prática, a gente volta aqui para a bancada e você vai entender como utiliza este equipamento da maneira adequada. Vamos lá. Beleza, então vamos entender aí a base da centrífuga, da centrifugação, para você compreender adequadamente o que você faz no laboratório e como funciona este equipamento, beleza? Bom, olha só, começando aqui com essa imagem, imagine que você pegou essas 3 pedras aí e jogou numa piscina. O que vai acontecer? Jogou 3 pedronas pesadas na piscina, o que vai acontecer? Obviamente elas vão afundar imediatamente. Jogou ali na piscina, né? Piscina normal, pedra normal, ela vai afundar imediatamente. Por que essa pedra afunda? Porque qual é a força que está sendo aplicada sobre essa pedra para ela afundar, para elas afundarem? É a força gravitacional. Temos uma força aí, gravidade, puxando essas pedras para baixo, elas vão afundar ali na piscina, beleza? Nada demais até aqui. Só que, interessantemente, a força gravitacional ela também pode ser utilizada no laboratório de uma maneira bastante conveniente. Olha só, pega esse tubo aqui de sangue, imagine que coletou sangue total num tubo como esse aqui e vai deixar esse tubo parado na bancada. Ali vai deixar ele um tempão ali parado, sei lá, algumas horas ele na bancada na vertical. O que vai acontecer? A força gravitacional também vai ser aplicada aos componentes dentro desse tubo aqui, né? As células vermelhas, células brancas, o soro, etc. E, eventualmente, o que vai começar a acontecer? Vai ocorrer a separação das partículas aqui dentro, né? Isso é justamente essas células, por sedimentação. Sedimentação é isso, é a força gravitacional sendo aplicada a essas partículas e elas vão migrar por um meio. Elas vão migrar através de um meio, se separando, eventualmente se separando ali por sua densidade, etc. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então a separação, a força gravitacional aplicada aqui nesse tubo de sangue vai permitir, vai favorecer a separação de partículas por sedimentação. E isso é extremamente interessante no laboratório. Já numa amostra como essa aqui, por exemplo, isso aqui pode ser interessante. Geralmente com sangue não se trabalha, né, com sangue total, vai trabalhar com plasma, separar a célula vermelha da célula branca, aquela coisa toda. Mas isso pode se aplicar também na biologia molecular diretamente, como por exemplo, na precipitação do DNA, do RNA, num processo de extração, por exemplo, ou qualquer outra coisa ali que você demanda força gravitacional para separar partículas, né? Certo? Só que, qual que é o problema de você fazer isso dessa maneira, né? Utilizando simplesmente a força gravitacional da Terra para separar essas partículas? Vai demorar demais, o processo não vai ser eficiente, ele vai ser lento e não vai ser tão eficiente como ele poderia. Isso por quê? Porque a eficiência, a velocidade de separação aqui das partículas, ela vai depender do quê? Do tamanho da partícula e da densidade da partícula. Pensa assim, ó, se você jogar, quanto maior for uma partícula, mais uma parte aqui, ó, quanto maior for a partícula, quanto mais densa for a partícula, mais rápido ela vai migrar. Pensa naquele exemplo da pedra que eu falei para vocês. Você pegou uma pedra gigante, jogou lá na piscina, ela vai afundar imediatamente. Se você fizer a mesma coisa agora com, sei lá, um copo de areia, você jogou lá um punhado de areia, aquela areia, ela também vai migrar para o fundo da piscina, ela também vai
sedimentar, só que ela vai demorar um pouco mais de tempo do que a pedra, né? Ela vai chegar lá no fundo, mas vai demorar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque as partículas são menores e a densidade talvez seja menor aí também. E aí fica fácil de entender, né? Quando a gente está falando aqui de separação, que a força gravitacional, na verdade, ela é uma ferramenta de separação. Imagina se você quisesse, tivesse tudo misturado ali, pedra e areia, tivesse sei lá, um potão gigante misturado com pedra e areia, e você jogasse esses componentes na piscina, a pedra ia afundar rapidamente, a areia ia levar um tempo para afundar. Então você fez um processo de separação. Tudo bem, lá no final elas se juntaram, elas se encontraram lá no fundo, mas em algum momento você fez um processo de separação da pedra e da areia. E o racional que a gente vai aplicar aqui é o mesmo. Então, mas voltando, né? A separação aqui, a velocidade, a eficiência da separação, ela vai depender do tamanho da partícula, densidade da partícula, vai depender da viscosidade do meio também. Uma coisa é você jogar uma pedra numa piscina, outra coisa é você jogar uma pedra numa poça funda de lama, né? Ela vai demorar mais para sedimentar. Então as partículas elas tendem a migrar mais lentamente em meios mais viscosos, mas também a separação, a velocidade e a eficiência da separação está relacionada à força gravitacional. Se a força gravitacional da Terra fosse maior do que ela é, a pedra ia afundar mais rapidamente ali. Então, ó, partículas elas migram mais rapidamente se a força gravitacional for maior. Quanto maior a força gravitacional, maior é a velocidade, a eficiência de separação, a maior velocidade de migração dessa partícula em um determinado meio. E esse último ponto aqui, a força gravitacional, ela é muito interessante, porque o tamanho da partícula você não vai mudar, né? Aquilo que você quer trabalhar. A densidade dela também não, tá lá. O DNA, sei lá, esse sangue é o sangue, as partículas do sangue, você vai mudar isso daí. A viscosidade do meio você pode até mudar, mas geralmente não interessa. Em alguns casos interessa, mas geralmente não interessa. O que você consegue mudar de fato é a força gravitacional. Você consegue aumentar a força gravitacional, que é o que eu pergunto aqui nesse slide. É possível aumentar a força gravitacional? Olha só. Isso aqui é um exemplo de você passando por um aumento de força gravitacional. Quando você vai numa montanha-russa como essa aqui e passa pelo looping, a hora que você está ali começando o looping lá em cima e lá embaixo, você sente que você está grudado na cadeira. Você sente que parece que você está mais pesado. Porque você está aumentando. O fato de você estar passando ali no looping, você está sendo submetido a uma força gravitacional maior. Certo? Outro exemplo aqui. Pilotos de caça, pilotos de avião que tem que dar looping, eles são treinados, preparados para aguentar grande força gravitacional, mesmo ideal da montanha-russa. Inclusive, antigamente, isso acho que provavelmente não acontece mais, mas antigamente alguns pilotos de caça que eram bons mesmo, eles em batalha, né, quando eles estavam treinando para batalha, etc., e eles precisavam dar um looping, alguma coisa do tipo para fugir dos seus oponentes, eles começavam a dar o looping, eles seguravam mancha de tal maneira, eles chegavam a desmaiar durante esse processo, porque o sangue que estava todo na cabeça vai concentrando aqui embaixo, ele chega a desmaiar. De novo, aquela ideia de estar parece que você está grudado na cadeira, o sangue saía da cabeça para o resto do corpo, para baixo do corpo, ele desmaiava, voltava em algum momento ali e continuava a fuga ou o treinamento. E é o que faz também, é o que acontece com os astronautas quando eles estão em preparação, em treinamento lá na NASA, etc., para aguentar a força gravitacional muito forte, que é o que eles são submetidos quando estão decolando, né? Quando o foguete está decolando. A força gravitacional extremamente forte. Bom, então é possível aumentar a força gravitacional? Sim, por meio de força centrífuga. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui nada mais é do que aumento de força centrífuga. Esse caso aqui dos astronautas é realmente uma centrífuga gigante, né? O astronauta ele senta aqui numa extremidade, um outro astronauta senta aqui na outra extremidade. Esse negócio gira numa velocidade absurda, aumentando a força gravitacional que eles são submetidos aqui. Então dá para aumentar a força gravitacional utilizando a força centrífuga. E aí entra o tema da nossa aula, principalmente, né? A centrífuga, que é um equipamento que faz isso, aumenta a força centrífuga. A centrífuga serve para aumentar a força G, a força gravitacional, e tornar o processo de separação de partículas mais eficiente, mais rápido. Então, na centrífuga, as amostras que contêm as partículas de interesse, por exemplo, o DNA, o RNA, por exemplo, elas vão girar ao redor de um eixo. Está aqui o eixo. Elas vão girar ao redor desse eixo. E as partículas de suspensão, que está ali misturada naquela solução, que está ali naquele meio, são submetidas a uma força centrífuga radial.
né? Aumentando a força G, né? Forçando-as para longe do eixo. Então, o que acontece? Quando essas partículas elas começam a girar, aqui quando os tubos contendo as partículas, contendo a amostra, as partículas, etc., começam a girar em torno desse eixo, elas são submetidas a uma força centrífuga radial, forçando-as para longe do eixo. Por isso, inclusive por isso que é sempre, quase sempre inclinadinho, né? O tubo ele fica meio inclinado aqui para forçar a partícula migrar nesse sentido aqui, ficando no fundo do tubo, né? Então, forçando-as para longe do eixo. Acontece que essa força radial, ela pode ser medida, ela deve ser medida, porque não basta você aumentar a força G aqui para aumentar a eficiência de separação, etc. Não basta você aumentar a força G que está acontecendo aqui dentro. Você precisa de uma medida para saber qual é a intensidade de força que você está colocando ali. Né? Não basta simplesmente girar ali, eu tenho que saber qual a força que está colocando ali, que alguns componentes vão precisar, em algumas situações vai precisar de maior força, outros menor força, e assim por diante. Então essa força radial ela pode ser medida. E olha só que interessante, aqui eu vou começar a responder possivelmente uma dúvida que você tem. Essa força ela é medida em relação à força gravitacional da Terra. Então, quando você submete uma amostra a um processo de centrifugação, você está submetendo ela para uma força radial, que pode ser medida, e a unidade de medida é justamente em relação à força gravitacional da Terra. A gente já tem essa unidade de medida, né? Que é uma medida de aceleração, na verdade. A força gravitacional da Terra, que a gente já conhece, então pode ser utilizado para medir a força radial. É a força centrífuga relativa à força gravitacional da Terra. A força radial é a força centrífuga relativa à força gravitacional da Terra. E é por isso que quando você vai centrifugar alguma coisa, você escolhe a força gravitacional que você vai aplicar sobre aquela coisa, sobre aquela amostra. Você vai centrifugar uma amostra, vai escolher a força gravitacional que você vai aplicar sobre ela, que é a força G. Só que, olha, interessantemente, olha esse nome aqui, força centrífuga relativa, né? Força centrífuga relativa, que em inglês você leria ao contrário, né? Relative Centrifugal Force, alguma coisa assim, que é justamente o RCF, que é outra maneira de você mostrar essa unidade, mostrar a força G. Então, RCF e G, quando você vai centrifugar alguma coisa lá na centrífuga, é a mesma coisa. RCF e G é a mesma coisa. Então tá aqui, ó, colocou as amostrinhas ali, fechou, girou, tá aumentando a força radial, tá aumentando a força G ali dentro. E essa força G ela pode ser medida, unidade de medida em relação à força gravitacional, a força G da Terra, o RCF. Certo? Então a força G, o RCF, que é essa nossa unidade de medida, é como nós sabemos a força que estamos aplicando dentro daquele tubo que está sendo centrifugado para separar as partículas de uma maneira mais eficiente. Ela é dependente do que essa força? Ela é dependente da velocidade de rotação daquela amostra, daquele rotor ali dentro, e da distância das partículas em relação ao eixo. O que é isso aqui? Ó? Velocidade de rotação. Obviamente, quanto mais rápido girar um rotor, quanto mais rápido estiver girando uma amostra ali, maior é a força G que está sendo aplicada naquela amostra, maior é a RCF que está sendo aplicado naquela amostra, certo? Só que não é só a velocidade que conta, a distância dessa amostra, das partículas que estão ali na amostra, também, em relação ao eixo, também conta. Quanto mais próximo do eixo, quanto menor é a distância daquele eixo em relação à amostra, menor é a força G. Quanto maior é a distância da amostra em relação ao eixo, maior é a força G. É por isso que aquelas centrifuguinhas spin, quando você dá um spin, ela tem... ela é pequenininha, né? Ela não precisa ser grande, ela é pequenininha. Você coloca as amostras, elas ficam todas pertinhas ali, igual naquele vídeo. Vou voltar. Como nesse vídeo, as amostras todas pertinhas ali, elas estão girando todas muito próximas do eixo, né? Porque não precisa fazer muita força, é só um spin, é só para tirar líquido da tampa, da parede, não precisa aplicar muita força aí nesse caso. Ao mesmo tempo, quando você vai centrifugar alguma coisa que demanda uma velocidade, uma força G muito grande, não velocidade, uma força G muito grande, são aquelas ultracentrífugas, são bem grandes, né? Centrífuga a vácuo, etc. Então aumenta a distância da amostra, das partículas em relação ao eixo. Então, para você aumentar a força G, resumindo, para aumentar a força G, tem que aumentar a velocidade e aumentar a distância da amostra em relação ao eixo. Então tá aqui de novo, força G, o RCF é dependente da velocidade de rotação. Quanto maior a velocidade, maior a força G, e da distância das partículas em relação ao eixo. Quanto mais distante do eixo, maior é a força G. Interessantemente, a velocidade de rotação também tem uma medida, que é o RPM, rotações por minuto. Quantas vezes aquela amostra ela vai girar, ela vai rotacionar em um determinado minuto. Em 60 segundos, em um minuto, quantas vezes ela vai girar, quantas vezes ela vai rotacionar.
E aí já entra o RPM, que muita gente confunde o RPM com G, não sabe qual que é a diferença deles. Simplesmente o RPM é a velocidade de rotação, que tem influência na força G. Portanto, quando a gente vai lá, quando a gente está pensando em centrifugação, na maioria das vezes é mais interessante saber o G. Você tem lá no protocolo quantos G você vai precisar por um determinado tempo, ou quantos RCF você vai precisar por um determinado tempo, e não RPM, porque o RPM é simplesmente a velocidade que o rotor vai girar. Mas a força que está sendo aplicada na amostra não depende só da velocidade, depende da velocidade e depende da distância também da partícula em relação ao eixo, a amostra em relação ao eixo. Então o RPM, ele te dá a velocidade, mas o G, ele te dá a força que está sendo aplicada, que é, na grande maioria das vezes, mais interessante. Então, quando você tem essas informações, né, o RPM, que é a velocidade, a distância das partículas, aqui no caso, nós estamos falando em centímetros, pode ser em milímetros também, dependendo da fórmula de conversão. Você tendo essas informações aqui, você consegue calcular o RCF e o G, né? O G e o RCF não depende da velocidade e da distância. Então, basta você jogar essas informações aqui na formulinha para fazer as conversões, se você quiser, por exemplo. Então, se você conhece a velocidade que o rotor vai girar, aqui no caso, a velocidade é representada pela letra Q, e você conhece o tamanho desse rotor, a distância do eixo, desde o eixo até a amostra lá em centímetros, que aqui é dado pelo R, vezes aqui o 11,18, né? Joga nessa forma aqui, 11,18 vezes a distância em centímetros da amostra em relação ao eixo, vezes o RPM dividido por 1000 elevado ao quadrado, você consegue calcular o RCF. Então, se você precisar ir um dia fazer uma conversão de RPM para RCF ou para G, você pode utilizar essa fórmula aqui. Mas para utilizar, você precisa saber o tamanho do rotor. Se você não souber, mede lá, você pode ir lá medir e simplesmente medir e está tudo certo. E aí você consegue fazer a conversão sem muito segredo, não tem muito segredo. Guarda aí essa fórmula e anota essa fórmula. Se você, numa emergência, precisar, você tem isso daí, é uma conta fácil de fazer, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para você cair num sitezinho aí, num site que vai fazer essa conversão automaticamente para você. Mas, com isso, você já sabe o que como funciona a centrífuga, por que existe uma centrífuga, qual que é a importância dela, porque ela vai aumentar a força G, você sabe o que é a força G, você sabe o que é o RCF, o que é o G, você sabe o que é o RPM, a diferença entre eles agora e como fazer a conversão também. Com isso, nós estamos prontos para voltar lá para a aula prática. Vamos lá! Voltamos aqui para a prática. Agora é o seguinte, ó, eu vou separar, eu vou organizar aqui na minha didática esse equipamento em três partes principais, tá? Então isso aqui é a centrífuga, ou a microcentrífuga, porque ela centrifuga microtubos, volumes muito pequenos, né? Porque tem centrífuga que você viu na aula teórica, né? Que centrifuga diferentes tubos, aí, diferentes tamanhos, diferentes volumes. Essa daqui, ela trabalha com volumes menores, que estão mais voltados, mais relacionados à biologia molecular. Como é que eu quero separar essa centrífuga para você? Em três partes principais. Bom, a primeira delas é o rotor, que está aqui dentro, a gente vai ver já. O rotor está aqui dentro. A tampa, as duas partes da tampa, essa tampa aqui, mas principalmente essa agora. E o nosso visor aqui. Eu quero começar falando para você sobre o rotor, porque o rotor da centrífuga, que é o que está aqui dentro, ele é fundamental para você escolher que tipo de centrífuga que você vai utilizar, se a centrífuga, o rotor que está aqui, é compatível com o seu tubo, com o seu tipo de amostra, porque essa parte aqui, o rotor, é onde ficam as amostras, onde fica a bandeja que vai receber as amostras, essa parte do equipamento que vai determinar quais são os tubos, com que tipo de tubo ou placa essa centrífuga, ou esse rotor aqui, ele é compatível, e também a velocidade de centrifugação, porque o rotor também está relacionado com a velocidade, com a capacidade de girar dessa centrífuga, beleza? Então a primeira coisa é o rotor, é isso que eu queria mostrar para vocês. Algumas centrífugas têm rotores intercambiáveis. Isso significa que você pode tirar esse rotor aqui que é compatível com tubos de 2 ml ou 1 ml e meio, mas em alguns casos você pode retirar, trocar, tirar esse daqui e colocar um outro compatível com o tubo cônico, né, o famoso tubo Falcon de 15 ml, de 30 ml, enfim, você consegue trocar isso aqui, esse rotor, para diferentes tubos, placas e assim por diante. No caso, na grande maioria das vezes, quando a gente trabalha com biologia molecular,
pelo menos dentro de um protocolo aí já de extração, dentro de um protocolo de PCR, sei lá, dentro já voltado mesmo para biologia molecular, não está mais trabalhando com amostra crua, esse rotor aqui, compatível com 1,5, 2 ml, é o suficiente, é o que você vai mais utilizar. Então não tem muito segredo. Acho que o ponto mais importante aqui quando se fala do rotor é você balancear as amostras quando você colocar aqui dentro. O que é? O que significa balancear? Quando você vai colocar a amostra aqui dentro, seu tubo, né, aqui no caso nós estamos trabalhando, eu estou mostrando como exemplo um tubo de 1,5 ml, 1,5, o que você tem que fazer é sempre organizar seus tubos aqui dentro de tal maneira que eles fiquem em direções opostas. De preferência em direção oposta. Tem outros tipos de configuração, outros desenhos que você tem que fazer aqui, mas de preferência em direção oposta. Por quê? Porque quando essa centrífuga começar a girar, essa centrífuga estando balanceada, o rotor estando balanceado, com o peso equilibrado em cada um dos lados, ela não vai tremer, ela não vai fazer barulho e você vai evitar que cause algum acidente ou mesmo que ela pare, ela ative um sistema de segurança, alguns têm sistema de segurança, ela pare de girar. Então é importante que o peso esteja bem balanceado aqui dentro. Então nesse caso aqui, como eu estou com 2 tubos, eu coloco um tubo de um lado, outro tubo do outro. Se eu colocasse mais ou menos assim, né, de uma maneira desbalanceada, não tem nenhum tubo desse lado, né, só desses 2 lados, o peso maior ia ficar concentrado aqui, conforme essa centrífuga funcionasse, ganhando velocidade, uma velocidade absurda, ela ia tremer inteira, eventualmente acionar um sistema de segurança dela e parar. E eventualmente, por estar desbalanceado, pode até causar alguns acidentes. Essas centrífugas que trabalham a uma velocidade muito grande, elas têm parede reforçada, elas são bastante seguras, mas é lógico que você quer evitar acidente, você não quer perder a amostra que está aqui dentro. Então, acho que de todos os pontos, quando se fala de rotor e organização da amostra, esse é o principal. Manter o peso aqui dentro, a massa que está aqui dentro, bem balanceado para, durante a centrifugação, não ter esse tipo de problema. Uma outra dica que eu dou para você é o seguinte, ó, tá vendo esse pininho aqui do tubo? O tubo de 1,5, os tubos de modo geral, eles têm esse pininho aqui para cima, né? Onde é a dobradiça dele, vamos dizer assim, é a dobradiça. Fechou, esse pininho está aqui. Você pode adquirir o hábito, é uma boa ideia, é um bom hábito, na verdade, você sempre centrifugar, sempre que você for centrifugar, colocar esse pininho para cima, essa dobradiça ficar voltada para cima. Por que isso? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Vai fazer algum mal se não fizer? Não, nada disso. Mas, muitas vezes, quando a gente está centrifugando, é para precipitar uma amostra, para concentrar alguma coisa aqui dentro. E quando você centrifuga nessa direção, com essa configuração, seja lá o que você estiver tentando precipitar, ele vai ficar precipitado aqui na direção da dobradiça. Vai ficar bem na direção da dobradiça. E isso pode ser importante quando você vai precipitar alguma coisa e essa alguma coisa ela é invisível, você não consegue visualizar ela dentro do tubo. Às vezes forma pellet, você consegue ver bonitinho, mas às vezes não forma pellet. Quando não forma pellet, você saber que aquela amostra ela precipitou, aquele seu material precipitou justamente aqui nessa região, é de grande valor, porque você vai retirar, muito possivelmente vai retirar o sobrenadante no lado oposto, sem causar algum dano aqui nesse pellet, mexer no pellet, que é o que você não quer. Então, o fato de você centrifugar com a direção conhecida, utilizando esse pininho, a dobradiça aqui como referência, facilita, favorece você conhecer onde está a sua amostra, em que local aqui dentro desse tubo ela precipitou, onde ela está concentrada. Beleza? Essa é uma dica legal também quando se trata do rotor. Aí a outra parte da centrífuga que eu separei aqui era a tampa. Só uma coisa antes de falar da tampa, né, que se por um acaso você não tiver números pares de tubinho para balancear aqui a centrífuga, que eu falei que é importante ela ficar balanceada, né? Você pode utilizar um tubinho com água, no mesmo volume do que você está centrifugando de fato, só para usar como ponto de balanço, tá? Bom, aí vem a tampa. A tampa eu estou falando aqui porque ela é comum a gente, depois de se preocupar em organizar a centrífuga do jeito certo, deixar ela balanceada do jeito certinho, esquecer de colocar a tampa. Vem aqui, você fecha ela diretamente aqui. O que, no modo geral, não é um grande problema, porque ela vai centrifugar, teoricamente, seu tubo ele vai ficar agarrado lá no fundo, né, durante a centrifugação.
Mas essa tampa aqui ela é fundamental para você manter a segurança, porque ela fechada, geralmente ela é rosqueada, ou ela tem uma trava, às vezes algumas são de apertar, ela trava, outras são de rosca, aqui para ela ficar fechada bonitinho, tem que fechar direito, para ela não sair durante a centrifugação. Caso algum tubo esteja desbalanceado ali dentro, alguma coisa aconteça, um tubo saia voando dentro durante a centrifugação, ela vai ser parada pela tampa aqui e não vai acontecer nenhum problema mais sério. Se por um acaso você esquecer, você vai descobrir que esqueceu, muito provavelmente você vai descobrir que esqueceu, porque a hora que você fecha e dá o start nela, você vai escutar um barulho diferente, o barulho da centrifugação fica esquisito. Você vê que não é o barulho convencional de quando você está com a tampa, né? Acho que ali por conta do ar, está se movimentando uma velocidade, sei lá, de alguma maneira diferente, você vai, opa, esse barulho está esquisito aí, não é o barulho que eu costumo escutar. Então, só um lembrete, não se esqueça sempre de fechar a tampa aqui. Lógico, fechar aqui, senão não vai nem começar a centrifugar. E aí nós vamos para a terceira parte, que é o visor aqui de como organizar, como configurar a centrífuga. Vamos lá. E a terceira parte é justamente o visor aqui para você ajustar a sua corrida, para ajustar a centrifugação que você vai fazer. Geralmente, essa é um bom exemplo de centrífuga, que ela tem mais ou menos o que tem as outras centrífugas. Claro, eu estou tentando ser o mais abrangente possível aqui, porque tem tanto tipo de centrífuga com diferentes funcionalidades, eu estou tentando ser o mais genérico possível para tentar pegar o que você tem possivelmente no seu laboratório, que é a sua condição. Mas geralmente o que você vai ajustar aqui, definitivamente, você vai ajustar velocidade e tempo. Toda centrífuga vai ter isso, você vai ajustar a velocidade da centrifugação e por quanto tempo vai centrifugar, certo? Então aqui no nosso caso, ó, a velocidade está em RCF, você pode diminuir, aumentar aqui de acordo com o que pede o protocolo, aquilo que você vai fazer. E o tempo também, que no caso está em minuto. Para baixo, para cima, vai ajustar os minutos. Algumas centrífugas, elas podem ser refrigeradas. No caso das centrífugas refrigeradas, você vai ajustar a temperatura também, ó. Eu comecei a baixar a temperatura, ela ligou igual uma geladeira. Ela vai começar a baixar a temperatura para ficar na temperatura que você precisa para fazer a centrifugação. Espera ela chegar na temperatura certa para você fazer a rodada. Aqui nessa caso ela tem um botão para gelar mais rápido. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é mais uma coisa, é esse short aqui, que ele tem uma função interessante para quando você quer dar uma centrifugada rápida. Não precisa centrifugar numa velocidade específica, por um tempo específico. Vai dar um spin, é o famoso spin. Montou ali colocou suas amostras, os tubinhos ali de maneira balanceada, tudo certinho. Aperta o short, ela vai começar a centrifugar ali pelo tempo que você ficar segurando esse botão. Passou desse tempo, soltou, ela vai desacelerar automaticamente. Então é um spin para quando você não precisa de velocidades ou tempo específico de centrifugação. Isso aqui, no caso, ela terminou de centrifugar, ela vai ficar apitando. Vou apertar para abrir, aí ela libera a trava aqui da tampa para a gente recuperar a amostra que está ali dentro. Certo? Então, para a gente finalizar aqui, é o seguinte. Algumas dicas para você ficar esperto aí com a sua centrífuga. Primeira coisa, verifica primeira dica, se o rotor que está ali dentro é compatível com o tubo que você está utilizando na centrifugação. Às vezes você está com um tubo de, sei lá, 500 microlitros, ou de 0,5 ml, é comum você precisar centrifugar esse tubo e ele não é compatível. Você viu aqui com o rotor que ele está, do jeito que está aqui, não é compatível. Então tem que utilizar um tubo que seja compatível com o rotor. Caso o tubo não seja compatível, você pode utilizar suportes ali que favoreçam, né, você colocar o tubo de 500 microlitros aqui, por exemplo, e centrifugar nessa centrífuga mesmo, tá? Dá para utilizar alguns suportes. Algumas pessoas, eu não recomendo que você faça isso, mas algumas pessoas, elas pegam o tubo de 500 microlitros e colocam dentro de um tubo de 1,5 ml, de 1,5, né? Ele meio que encaixa ali certinho e o tubo de 1,5 serviria como suporte para o tubo de 500 microlitros. Mas isso não é uma boa ideia, às vezes o tubo de 500 microlitros ele entra no tubo de 1,5 e aí a amostra vai ficar lá presa, é um terror. Eu não recomendo utilizar o suporte da maneira mais adequada, que vai funcionar melhor do que fazer essas improvisações. Outra coisa, para ficar esperto com centrífuga, escuta do barulho dela. Se ela está fazendo um ruído diferente do que é o convencional, do que você está acostumado a escutar com ela, fique esperto também, né? Um equipamento desse daqui que funciona mal vira uma bala. Além de causar algum problema aí no seu experimento, não funcionar da maneira adequada, não centrifugar da maneira adequada, pode ser um problema mesmo de segurança. Então fique esperto no barulho.
Outra dica é lubrificar a centrífuga de tempos em tempos conforme o seu fabricante recomenda. Entre em contato com o seu fabricante, qual lubrificante que ele recomenda e de quanto tempo você pode fazer essa lubrificação. Fechado? Então era isso. Para resumir aqui, o mais importante de tudo, usar um rotor que seja compatível com o seu tubo que você está centrifugando. Não se esqueça de balancear a centrífuga, o peso tem que ficar homogêneo durante a centrifugação para você não ter problema aí, qualquer que seja durante o processo de centrifugação. Depois, não se esqueça de fechar a tampa, é normal esquecer, não esqueça de fechar a tampa da centrífuga e também evitar acidentes. Se puder fazer a manutenção periódica da sua centrífuga, faça com lubrificação, treine as pessoas que vão utilizar a centrífuga também, é importante treinar as pessoas, é um equipamento simples, mas se a pessoa não for treinada, ela pode ter dificuldade. Então treine o pessoal que vai utilizar a centrífuga no laboratório. Era isso que eu queria falar para você, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu sou Eduardo Castanho, do Universo da Biomol, e antes de finalizar eu gostaria de agradecer o Instituto Lauro Souza Lima, que disponibilizou esse lugar aqui, permitiu fazer essa gravação aqui no laboratório deles, principalmente a equipe técnica da patologia e da biologia molecular, mais especialmente a Bia, que é aluna do Universo da Biomol, que fez toda essa ponte aqui, que favoreceu, facilitou essas gravações, beleza? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, a gente se vê lá, tchau, tchau.